Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 1º de abril de 2024, estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje os chefes, os fariseus, dizem para os soldados: se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Ou seja, estavam mais preocupados com aquilo que o governador pensava do que aquilo com que Deus estava pensando de aquilo, amados irmãos? Então, com essas palavras, amados irmãos e irmãs, podemos perceber que os sumos sacerdotes estavam mais preocupados em agradar ao mundo do que agradar a Deus. E, amados irmãos e irmãs, infelizmente, não muito diferente de nós, pois nós também gastamos a maior parte do nosso tempo querendo agradar ao mundo ou fazer parte dele. Vejam, queremos fazer parte do mundo, né? Lembrando aquilo que Jesus diz: eu não sou do mundo e vós também não sois, mas nós queremos fazer parte do mundo. E assim procuramos, amados irmãos, agradar ao mundo com o nosso vestir, com o nosso comer, o nosso possuir e tantas coisas no nosso fazer. Mas, amados irmãos e irmãs, agradar o mundo será o melhor para nós? Não seria melhor agradarmos a Deus? Compreendamos, amados irmãos. Para agradar o mundo, só precisamos cuidar da nossa aparência, externa. Mas, para agradar a Deus, precisamos cuidar melhor do nosso interior. Ou seja, agradar o mundo é muito mais fácil do que agradar a Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, Deus não olha a nossa aparência externa. Deus olha o nosso coração. E assim, amados irmãos e irmãs, lembramos aquilo que nós repetimos na Santa Missa: agradar a Deus é difícil, mas não é impossível. Mas agradar todo mundo, ou seja, agradar o mundo inteiro, lembre que vai ter gente que vai me amar por eu ser do jeito que eu sou, enquanto que outros vão justamente me odiar por eu ser desse jeito. Então, se eu for uma pessoa ruim, vou agradar uns e desagradar outros. Se eu for uma pessoa boa, vou agradar uns e desagradar os outros. E assim, não vai fazer diferença nenhuma querer agradar o mundo, mas vai fazer uma grande diferença se quisermos agradar a Deus. Ou seja, se quisermos, amados irmãos e irmãs, se quisermos sermos mais, certamente nós vamos querer agradar a Deus.
Mas se a gente quiser ser só mais um, então não vai fazer muita diferença. Mas muita gente quer isso, ou seja, querendo ser mais um entre tantos. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e tenham todos uma feliz Páscoa.